momento, tá? Pessoal, hoje a gente vai, antes que eu comece a aula propriamente dita, só lembrando, né, que qualquer dúvida vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Não fiquem acanhados, não. Na verdade, vocês até me ajudam, tá? Porque dá uma melhora um pouco. Se eu já reclamava da interatividade na sala, agora mais do que nunca é quase uma súplica, tá? Por participação de vocês. E o que mais? Tá? Lembrando que caso seja necessário ir ao quadro, lembrem de sempre botar em evidência. Eu não sei como é que o pessoal do celular faz, mas colocar em evidência para conseguir ver o que eu faço no quadro. Tá bom? Então, vamos lá. Coloca aqui a apresentação. Vamos lá. Pessoal, como vocês já sabem, né, a gente está. Desculpa. A gente, basicamente, essa disciplina a gente vai falar dos componentes que compõem os componentes que compõem. Já comecei com o pleonasmo. Dos componentes que consistem em formar a biosfera, tá? E a gente vai começar com a atmosfera. Claro que a gente já falou na última aula, né? Deu uma introdução, falou um pouco sobre o que é a química ambiental e do que ela trata. Lembrando que essa introdução à química ambiental, a gente não tratou especificamente do conteúdo dessa disciplina, mas da química ambiental toda como uma disciplina multidisciplinar, com um componente curricular multidisciplinar, beleza? Hoje a gente vai começar falando da atmosfera, eu acho que em segunda etapa a gente vai falar da litosfera e, por fim, dos meios aquáticos, né, da hidrosfera. Vamos lá. Pessoal, a atmosfera ela basicamente é uma parte de menor composição, menor quantidade. Se a gente olhar o planeta, né, dividir no manto e no núcleo, tá, a gente vai ver que essa atmosfera ela acaba sendo uma pequena película, embora a gente não perceba, mas uma pequena película ao redor do planeta. Essa atmosfera, essa constituição que chegou à atmosfera até como ela está hoje, eu suponho que os senhores e senhoras, senhoritas, né, assistiram aquele documentário, né, falando sobre como é que foi construído o planeta, né, como foi se deu a formação, e fala de basicamente que para que tenhamos e houve o desenvolvimento de vida no planeta Terra, na superfície do planeta Terra, foi necessário basicamente a partir da formação de uma camada, né, de gases, né, que é essa camada que é a atmosfera, muito em função, né, da formação de oxigênio. Como vocês podem ver aí nesse slide, né? Essa fina camada, né, foi no início da formação da Terra. Eu nunca lembro qual o nome daqueles, daquela espécie, aquela estrutura vegetal submarina, né, que começou a gerar o oxigênio. Não lembro aquela estrutura, enfim. Mas muito do que é possível, só é possível hoje na Terra ter vida em função dessa proliferação, desse aumento da quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, basicamente, nós só temos vida, e isso todos sabem, né? Só tem vida na superfície da Terra porque a gente tem um ambiente, tem a atmosfera com os gases necessários para a nossa sobrevivência, por assim dizer. Tá? E sim, com essa condição, né, esses micro-organismos que, por meio da fotossíntese, absorveram gás carbônico e propiciaram a formação do oxigênio. Lembrando, aí eu estou fazendo resgate, pessoal, que naquele documentário, lembrando que antes dessas condições, a gente tinha um ambiente muito inóspito no planeta Terra. Ora muito quente, ora muito frio, ora com uma atmosfera venenosa, ora com a atmosfera aí sim, com capacidade de geração de vida. Tá? Aí a gente tem uma pequena reação, né, da fotossíntese, gerando a glicose e o oxigênio. Ok? E assim, a partir dessas reações, esses processos fotossintéticos, a gente conseguiu uma grande transformação do planeta pelo surgimento do oxigênio, deixando essa atmosfera cheia de oxigênio. E assim podendo ser gerado vida. A atmosfera, além de garantir nossa vida, né, por conta
presença, a necessidade desses gases que precisamos para viver, ela também tem alguma importância, além dessa, tá? Ela é um reservatório de gases de partícula. E qual a importância disso? Nós vamos ver mais na frente que nós temos algumas características da atmosfera. E uma delas é o dinamismo. Tá? Então a gente tem uma recirculação, não sei se é o termo correto, é recirculação, mas a gente tem um processo de troca, tanto gasosa, tá? E nesse processo de troca gasosa a gente também tem troca de partículas. Essas trocas elas podem se dar no mesmo nível, em nível horizontal, em função inclusive dos processos rotacionais da Terra, certo? Mas também há essa troca de forma vertical, tá? Só que isso em menor proporção. O que importa é que no final das contas a atmosfera ela acaba tendo uma composição basicamente idêntica em todo o globo terrestre, em função dessas características. E por que é importante esse reservatório de gases? Porque esses gases, além de garantir nossa vida, ele também é responsável por uma série de outros eventos, como, por exemplo, a retenção de raios ultravioleta por meio da camada de ozônio, tá? A conservação de uma temperatura, uma temperatura capaz de fazer rebobinando, uma temperatura viável para a nossa sobrevivência. E nesse processo, pessoal, também nós vamos ter o acúmulo de partículas. A gente, por exemplo, a gente vai ter aqui partículas por transferência, por dado esse dinamismo da atmosfera, nós vamos ter aqui partículas, inclusive, lá do deserto do Saara, por exemplo. Isso tudo é transferido no planeta todo, tá? E como eu falei ainda há pouco, essa questão dos gases é importante para moderar a temperatura da Terra, tá? Para manter ela num nível que seja factível para a manutenção da vida. E ainda também, em função dessa importância de reservar esses gases, muitos desses gases, aí a gente pode citar o ozônio como uma vedete no processo de absorção de energia e, por consequência, também modera a temperatura, porque imaginando, a gente vai falar um pouco mais dessa questão da camada de ozônio, mas se nós não tivéssemos moléculas de gases capazes de absorver essa energia, essa irradiação danosa com capacidade de destruição de tecido celular, nós não teríamos como sobreviver na superfície da Terra. Certinho? Outra coisa, a gente vai ter a transformação de energia através das regiões equatoriais, que eu já falei, em função das épocas rotacionais, e também a atmosfera, desculpa, tirei um pouco o microfone de perto. Também a atmosfera, ela vai ser onde a gente vai acontecer o ciclo hidrológico, fundamental para a manutenção de chuvas. E aí você já sabe essa questão de ciclo hidrológico desde a disciplina de ciências. Não vou entrar em detalhes. Tá? Vamos lá. Pessoal, aqui eu estou colocando algumas classificações da atmosfera. A gente vai ter essa classificação troposfera, na verdade, as divisões, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera, ou termosfera. Essas classificações aí sobre essa questão do distanciamento, por exemplo, a gente tem a troposfera aí estabelecida com 15 quilômetros, a estratosfera com 50 quilômetros, e assim sucessivamente. Mas isso há controvérsias, né? Porque depende muito do autor. Há quem diga que a troposfera vai até 20 quilômetros. Há também autores que fazem uma divisão entre a troposfera e a estratosfera, colocam uma fase da atmosfera que é uma fase no limite, meu Deus. Tá faltando a palavra. Uma fase de transição entre a troposfera e a estratosfera e mesosfera, enfim, tá? Então, depende da classificação. Não vamos nos apegar tanto à questão da distância. São 15 quilômetros, são 20, enfim. Mas nessa faixa aí de 15 a 20, 25 quilômetros, a gente tem a troposfera. A troposfera, a gente pode falar sem risco de errar, que é onde que a gente é a parte da atmosfera que é mais importante para os seres vivos. Até porque, basicamente, é o gás, o que tem de componente gasoso na troposfera, que nos mantém vivo. Para vocês terem uma ideia, a troposfera ela tem 80 a 90% de todos os gases disponíveis na atmosfera. Tá? A partir dela, na estratosfera, a gente vai ter um percentual menor,
na mesosfera menor ainda e na termosfera ainda menor. Então, a gente tem 80% a 90% de todos os gases disponíveis na atmosfera aqui na troposfera, que é também a região da atmosfera mais importante, porque essa troposfera é que ela tem contato aqui com a litosfera, com a crosta terrestre, né, com a hidrosfera, e faz também uma troca gasosa, uma troca com esses outros compartimentos. Tá? As outras partes da atmosfera não têm esse contato direto com os outros compartimentos que formam a biosfera. Certinho? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Como eu falei, a troposfera acaba sendo a etapa mais importante por ela estar diretamente ligada e ela é o que nós respiramos. E ela vai ter essa quantidade de gás. Sobre essa questão do percentual do gás, a gente viu, por exemplo, há 2 semanas atrás, o Flamengo pegando uma sova na altitude, né? Não lembro qual era a cidade. Alguém lembra? Enfim, o certo é que nessa cidade, assim como na Bolívia, La Paz, a gente tem uma altitude maior. Eles estão muito acima do nível do mar, em torno de 3.000, 3.400 metros. Então, isso aqui também é um indicativo de que a partir que se vai aumentando a altitude, naturalmente a gente tem uma escassez desses gases. E isso é representado também esse exemplo do futebol, ele é bem interessante, porque há muita discussão sobre se ainda se pode, por muito tempo se discutiu se pode ou não ter jogos oficiais nessas regiões, mas aí, enfim, que percebeu que a região é do país, do time, então o time tem que jogar em casa. Enfim, o certo é que, a partir que nós estamos aumentando, naturalmente a gente tem o ar fica mais rarefeito. E por isso esse cansaço. Outra coisa que a gente pode ver aqui na troposfera, tá? É que a gente vai ter uma temperatura máxima na troposfera de menos 60 graus Celsius. Eu vou mostrar isso na altura, a temperatura máxima, na maior altura. Porque a partir que eu vou aumentando a altura, eu vou ter um. Vou mostrar daqui a pouco o gráfico como se der essa variação da temperatura na atmosfera como um todo. Tá bom? Na estratosfera, eu vou ter também essa temperatura em torno de, começando em menos 60 graus e indo até 0 graus Celsius, tá bom? Já na mesosfera, eu vou ter, pessoal, não, esquece. Na mesosfera, eu vou ter menos moléculas, naturalmente, né? Então, menor absorção de calor, não vai estar disponível, não vou ter nenhuma partícula absorvendo, nenhuma forçação de barra. Na verdade, eu vou ter uma quantidade menor de partículas absorvendo. Naturalmente, esse ambiente ele vai ser mais frio. Por outro lado, na estratosfera, eu vou ter um aumento de temperatura em função, inclusive, do acúmulo de muita energia na estratosfera, sobretudo pela presença da camada de ozônio, tá? Os ozônios da estratosfera que são responsáveis pela redução e absorção de gases ultravioletas, tá bom? E na ionosfera, ou termosfera, como preferir, a gente vai ter temperaturas que podem chegar a 1.200 graus Celsius, tá? E é onde a gente vai ter a energia de maior contato da Terra, sem absorção, sem filtro, sem nenhum filtro, então as temperaturas são muito elevadas nessa fase, nessa camada mais externa da atmosfera. Aqui, a gente consegue ver nesse gráfico aí azul, tá? A gente não, o da direita, a gente consegue ver aí, bem aqui embaixo, a gente está vendo uma linha tracejada, tá, pessoal? Que forma aí um M, tá? Essa linha tracejada, a gente pode conseguir acompanhar. Aí a gente tem a estratosfera. Vocês estão vendo aqui, ó, a partir que eu aumento, tá? Vocês estão vendo essa linha tracejada, a partir que ela vai aumentando a altura, o que nós temos? A gente tem uma redução da temperatura, tá? Então, é uma das características da troposfera. Quando mais alto eu chego na troposfera, mais frio fica. Então, vou ter uma redução de temperatura. Ah, professor, mas isso é notório. Não, não necessariamente. Como vocês podem ver, seguindo ainda essa linha tracejada, tá? Vocês sabem da linha que eu estou falando, né, pessoal? Alô? Pessoal? Alguém? Sim, sim, professor.
A gente tá botando no chat. Tá bom. Então, aí eu vou ter essa linha tracejada e depois, passando essa troposfera, eu volto a ter um aumento de temperatura. Lembrando, pessoal, ó, a troposfera, a partir que eu tenho um aumento, que eu subo em altitude, eu tenho uma redução da temperatura. Vocês estão vendo que eu estou saindo aqui de 300 graus Celsius, né? Isso é só uma referência, tá, pessoal? 300 graus Celsius, graus Celsius, ótimo. Eu saio de 300 graus Kelvin, tá? 300 Kelvin para 200. Então eu estou tendo uma diminuição aí, certo? A partir que aumento. E vocês viram aquela questão aí, se vocês verem aí nesse meridiano aí, nesse de 56 graus, vocês estão vendo lá que eu tenho uma referência aí de 10 a 16 quilômetros. Para mostrar mais uma vez para vocês que essa questão da dimensão de 10 a 15, 15 a 20, sobre a questão da altitude, que se refere à estratosfera, ela vai mudar de acordo com o autor. Mas fica nessa faixa, entre 15 e 25 quilômetros de altura. Tá bom? Então, chegando na estratosfera, eu tenho agora um aumento considerável da temperatura, tá? Na troposfera, a partir que aumenta a altitude, eu vou ter uma redução de temperatura. Por outro lado, na estratosfera, a partir que eu aumento a altitude, eu vou ter um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura na estratosfera, ela se dá muito pela preponderância do ozônio, tá? Como vocês podem ver ainda nessa estratosfera aí, indo de 15, 16 até 50 quilômetros de altura, a gente vai ver aí, ó, tem até equaçãozinha formando aí o ozônio com irradiação ultravioleta, tá? E nesse processo, eu vou falar mais sobre essas reações, tá? Nesse processo de absorção da energia, ele absorve, mas com a irradiação do ultravioleta, eu tenho a decomposição do ozônio em oxigênio molecular e um oxigênio atômico, ok? Então, por isso, como ele absorve todo esse calor nessa região, eu tenho um aumento da temperatura a partir que eu subo, que aumenta a altitude da estratosfera. Certinho? Da mesma forma, similar ao que acontece na troposfera, eu tenho aí, ó, na mesosfera, uma redução da temperatura com altitude, até chegar novamente na termosfera, onde nós teremos temperaturas mais elevadas, porque aí nesse momento vocês percebem a penetração de todos esses raios, a radiação solar, como tem na figura, a entrada de radiação solar. Então, na mesosfera, toda essa radiação ela passa direto, então ela vai estar lá e eu vou ter um ambiente bem quente, tá bom? Nessa temperatura. E tem a questão da proximidade do Sol, enfim, tá? Alguma dúvida até aí? Pessoal, nessa termosfera, eu vou falar isso mesmo, aí sim a gente já passa para essa figura aqui do lado esquerdo, tá? Nesses ambientes, como eu tenho umas questões gravitacionais e eu tenho várias reações acontecendo, eu tenho em baixas altitudes. Pessoal, quando eu falo baixa altitude, nesse questionamento aqui, nesse ponto, estou falando acima de 200, tá? Entre 200 e 2.000 quilômetros de altitude, tá? Eu estou falando considerando baixa altitude 200, tá? Nessa parte de 200, em função dessas reações e forças gravitacionais, eu vou ter muito moléculas, tá? Eu vou ter o oxigênio molecular e atômico, assim como eu também vou ter nitrogênio molecular e nitrogênio atômico, que são muito reativos. Então acaba que acontece uma série de reações com esses componentes em quantidade de traços nessa altitude. Entretanto, em altitudes superiores, acima de 1.000, como vocês podem ver aí, eu vou ter o hélio e o hidrogênio atômico, certo? Vamos seguir. Pessoal, sobre aqui também, numa figura bem baixa, a gente tem a composição, né? Dando 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, enfim, e o argônio, e o resto basicamente tudo em traços. Mas essa composição da atmosfera, ela é basicamente a mesma em qualquer local, em qualquer país, tá? Por quê? Porque embora essa dinâmica de mistura de gases ela não seja tão rápida, mas ela acontece de forma constante, ou basicamente a composição do ar atmosférico aqui na, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, é basicamente a mesma. Claro que aí a gente vai depender das questões de altitude, né? Eu posso ter um ambiente com ar rarefeito mais que o outro em função das altitudes. Mas em condições normais aí de altitude, nós vamos ter praticamente a mesma composição, tá bom? Que mais? Tan, 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 tan. Vamos lá, o que eu tinha que falar aí era só isso.
Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Então, resumindo, basicamente o que nós falamos aqui foi que a troposfera, a gente tem a temperatura que diminui com a altitude, né? Aí a gente já está com uma informação adicional que a cada 1.000 metros eu tenho uma redução de 6,5 graus Celsius, tá? E nessas camadas, na camada, né, da troposfera que a gente acontece os fenômenos meteorológicos. Na verdade, tudo que nos afeta, tudo que está diretamente associado ao ser humano acontece na, na troposfera. Professor, quer dizer que não acontece nenhum tipo de reação na estratosfera, em ambientes superiores? Não acontece. Pra vocês terem uma ideia, uma das principais reações da atmosfera, uma das principais funções da atmosfera, que é a absorção de raios UV, ela se dá na estratosfera, que é onde a gente tem o ozônio. Professor, e o ozônio vai ter só na estratosfera? Não, a gente vai mostrar que em função de processos de contaminação e de poluição, a gente consegue encontrar ozônio na troposfera. Só que esse ozônio encontrado na troposfera, ele não se dá de forma tão natural. Então, com isso, quando eu tenho ozônio na troposfera, eu posso ter alguns efeitos danosos ao meio ambiente. Eu vou ter inversão térmica, vou causar o smog fotoquímico, eventos climáticos que a gente vai falar aqui ainda, tá bom? Continuando, estratosfera tem temperaturas superiores devido à absorção do UV, né, por moléculas de ozônio, como eu falei ainda há pouco. Na mesosfera, a gente vai... Ah, pessoal, lembrei. As etapas que são limítrofes, né, como se fosse de transição, vão ser é, tropopause, estratopause, e vão ter outros nomes, tá? Em função dependendo de qual seja a região da atmosfera que ela é limite. Lembrei o nome agora. Mas tem outros nomes também, pessoal, que eu não. Pois, essa é só uma classificação de colocar mesospause, tropospause, termopause, enfim. Tá? Continuando aqui, a mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, poucas espécies absorvedoras, né? Nós não temos praticamente. Lembra que eu falei para vocês que na troposfera a gente tem 80 a 90% dos gases, né? Ou então, quando eu falo gases, a gente associa logo às substâncias que podem absorver energia, absorver as luzes ultravioleta. E a partir que eu tenho uma outra quantidade na estratosfera, a quantidade acima, na mesosfera, termosfera, ela é muito menor, ínfima, até comparado com essas duas partes da atmosfera. E a termosfera, né, que tem diferentes espécies que absorvem a radiação ultravioleta em altíssimas temperaturas. São espécies que elas absorvem mais no comprimento do infravermelho, por isso essa temperatura muito alta. Tá? Aí nós temos uma figura bem infantil, né, disso de passagem. Tá? Que fala sobre a importância da troposfera para a vida e aquilo que eu já comentei para vocês, né, essa interação entre da, ela está relacionada, ela está conectada entre a litosfera e a hidrosfera. Então é a etapa fundamental onde é feita a manutenção da vida. Agora falando de algumas das características, né, que a gente tem da troposfera, tá? A gente tem, pessoal, na verdade a gente está falando da troposfera porque mais uma vez ela é a que nós temos o maior contato, né? É o que garante nossa sobrevivência. Entretanto, essas características a gente pode associar essa característica às características da atmosfera, sendo que elas são bem mais intensas, claro, são intensas na troposfera, porque é onde todos esses processos, todas essas características, elas se dão pela quantidade de espécies, de gases disponíveis na troposfera. E é onde nós temos uma concentração maior quando se pensa nas várias áreas da atmosfera. Tá? Então, aqui a gente tem uma das características da troposfera, que é o dinamismo. Tá? Esse transporte que acontece de matéria e energia devido às correntes de convecção. Aí a gente tem um exemplo, aí tem essa explicação antiga de convecção, né? Quando a gente tem um ar mais frio, né? Naturalmente ele vai ficar embaixo, um ar mais quente na parte superior. Além disso, tenho essa transição, essa convecção, ela também eu tenho tanto transporte de matéria como transporte de energia. E assim, não pense esse processo não só na geladeira, mas pensando no planeta. Então tem essas correntes e essa troca, tanto de gases como de partícula, no planeta todo. Aí é um exemplo aí que eu acho praticamente dá o deserto e o mar,
tá? Mas isso acontece, por exemplo, eu falei para vocês ainda há pouco, eu tenho transporte de partículas de poeira do Saara, por exemplo. Tá? Eu tenho partículas de poeira de outros desertos, de outros ambientes da África, enfim. Assim como também eu tenho transporte de gotículas de água carregadas de sal, tá? Que inclusive, dependendo da concentração e da intensificação desse transporte, dessas gotículas, eu posso ter até aí um favorecimento, claro que com uma série de condições, favorecimento de propiciar a formação de chuva ácida, né? Pela questão do hidróxido de sódio no ambiente adequado. Esse hidróxido de sódio pode gerar, tá? Esse cloreto de hidrogênio, tá? E esse cloreto de hidrogênio pode ser precipitado por meio de chuva com colaboração de ácido nítrico, de um ambiente rico em enxofre ou em nitrogênio, tá? Então esse dinamismo ele é importante tanto para garantir essa troca por corrente de convecção, tá? E também por uma série de questões que regem, tá? Regem esse transporte tanto de matéria como de energia. Aí a gente sempre está falando especialmente só da convecção entre as correntes, tá? E essa convecção, por que eu estou falando que esse não é só um método? Porque a gente está falando de convecção que ela basicamente se dá pelo esse transporte em função da temperatura, desse gradiente de temperatura. Mas o dinamismo, o transporte de matéria e energia na troposfera, ela não se dá exclusivamente por esse gradiente de temperatura, tá bom? Inclusive, a gente pode até falar que esse é um processo que se dá em menor proporção. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês que as trocas, as misturas, elas se dão, sobretudo, na mesma altitude. E esse processo de convecção, a gente tem aí uma mudança, né? É mais uma mistura e um processo de movimentação, transporte de matéria e de energia de forma vertical. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá. Tá? Outra característica da troposfera, a gente tem aí que é aquilo que falou gradiente de temperatura, né? A temperatura decresce à medida que se aumenta a altitude. Isso a gente já falou, tá? E naturalmente a troposfera, ela é o depósito direto de gases e poluentes, de material particulado, tudo que é gerado, produzido e tem efeito deletério à saúde e ao meio ambiente, desculpa, a saúde e o meio ambiente produzido pelo homem, ela se encontra na troposfera. Professor, o senhor quer dizer que essa poluição toda ela fica só na troposfera? Não acontece desses gases possíveis poluentes serem transportados para a estratosfera? Isso não acontece. Tá? Tudo isso depende do tempo de residência, tá, desse gás no ambiente. Tá? Se ele tem um tempo de residência, e a gente vai falar disso melhor daqui a pouco, se tem um tempo de residência considerável, ele pode inclusive reagir, tá? Em todas as altitudes, inclusive chegar na estratosfera. Mas, a princípio, como eu tenho uma oportunidade, eu tenho mais entes químicos para reagir na troposfera por conta da grande concentração de gases em comparação com as outras partes da atmosfera. Tá bom? Então, assim como todos os gases necessários para a nossa vida estão na troposfera, a gente também vai ter uma grande deposição, uma grande concentração dos poluentes e materiais particulados deletérios à saúde humana também na troposfera. Até porque se não tivesse esses poluentes que causam severos problemas à saúde, esse material particulado, se ele não ficasse no ambiente que tem contato com o ser humano diretamente, talvez a gente não considerasse esses poluentes devidamente, não considerasse que essas espécies químicas fossem de fato poluentes, porque a gente não teria contato direto com eles. Tá? Ou, minimamente, seria um poluente secundário. Seriam poluentes que, a partir de reações químicas, eles gerariam um outro poluente, que esse sim teria efeito deletério à saúde. Também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá. Pessoal, como eu falei para vocês, a composição da atmosfera ela é basicamente a mesma, em qualquer parte do planeta. Tá? Então, quando a gente fala de composição,
tá? A gente fala de composição, a gente basicamente pensa logo no equilíbrio químico. Vocês estão vendo uma reação aí, né, do metano com oxigênio gerando esse dióxido de carbono, né, e água, tá? Colocando a equação de equilíbrio, como a gente pode ver, considerando concentração, né, a gente considera essa concentração, calcula tudo aí, aí a gente pode observar um erro de cara, né, pessoal? Primeiro que a gente está falando de gases, a gente não vai trabalhar com concentração. Então a gente tem que trabalhar com pressões parciais. É bom aqui lembrar também, pessoal, que no planeta, na atmosfera, a gente também tem obedece, né, os gases vão obedecer à lei de Dalton, né, de pressões parciais. Pessoal, rapidinho, um minuto, eu vou tentar essa ligação rapidinho. Pera aí, aguarda um momento. Oi, Giovana. Tudo bem? Faz o seguinte, é que eu também tenho aula, não atendi. Faz o seguinte, aí pegou e dá o tiro mais 7 horas, pode ser? Tá bom, tiro mais 7 horas. Não, beleza. Não, tiro mais 7 horas e te falo como é que é. Pessoal, peço desculpas, tá? Então, vamos lá. O que nós temos? Aqui eu tenho essa reação, né, não sei porque que eu fico apertando esse sinalizador. Eu tenho a reação aqui do metano com oxigênio gerando dióxido de carbono e água, né, tá? O que acontece? Aí eu estava falando para vocês que a lei de Dalton das pressões parciais do gás funciona, ela é obedecida por esses gases aqui, tá bom? Então a gente vai ter naturalmente a pressão parcial vai ser igual vai ter o mesmo efeito parcialmente com a pressão total. Mas onde que eu quero chegar? É que se nós fizermos o cálculo aqui dessa constante essa constante aqui, considerando a pressão parcial, a gente vai ter uma constante favorável, tá, para esse equilíbrio aqui para a direita. É uma constante que vai dar aproximadamente uma grandeza de 140, então 10 a menos a 140, certo? Fazendo essa conta. O que eu estou considerando? Por exemplo, eu estou considerando ali o oxigênio em torno de 20, 0,20%, 21%. Estou considerando isso aí 0,21 atm. Então, vou ter uma fração muito alta. E o que isso me mostra? Me mostra que, em teoria, né, se eu tenho esse equilíbrio, se eu tenho esse equilíbrio na equação, vai mostrar que eu tenho um favorecimento muito grande da reação tender à direita. Ou seja, é praticamente levando em consideração essa constante de equilíbrio que eu falei para vocês, com essa grandeza aí de 140. Levando a entender que a presença do metano, ele sem reação com oxigênio, ele é praticamente muito desfavorável. Então, basicamente, todo o metano disponível, ele reagiria com oxigênio e eu teria, na verdade, CO2. Só que isso não condiz com a realidade. Fazendo outros cálculos, considerando também a questão do equilíbrio, né, fazendo as devidas proporções, a gente já tem, para outros gases, a gente consegue uma constante muito baixa. Tá? Aí, o que pode parecer a isso? A composição da atmosfera ela é instável? Não, não é que ela seja estável. Mas, na verdade, a composição o equilíbrio químico não rege, tá? A lei do equilíbrio químico ela não rege a disponibilidade desses gases na atmosfera. Certinho? Não, o que eu estou dizendo aqui? Que as leis que regem o equilíbrio químico, elas não cabem, não explicam como se dá a distribuição e a composição da atmosfera, dos gases na atmosfera. Ela não responde. Então, para isso, a gente usa uma forma de cálculo mais simples.
que eu falei aqui que eu estou falando e repeti várias vezes? É que a composição da atmosfera ela é muito estável, beleza? Tá? Embora eu fazendo os cálculos considerando a constante de equilíbrio e tudo mais, me mostre o contrário, mas a composição ela é estável. Isso é ponto, isso é dado. Tá? Isso é experimentalmente comprovado. Pronto. Então, a única explicação é que as regras, as leis de equilíbrio químico, elas não regem o comportamento desses gases que compõem a atmosfera na atmosfera. Beleza? Então, para avaliar como se dá essa composição, a gente usa uma formulazinha bem simples, que é essas aí, ó, esse F in igual F out e sobre A sobre T. O que é isso? É o fluxo de entrada de gases, o fluxo de saída, ou seja, o fluxo de entrada e o fluxo de saída tem que ser iguais. Igual a todo esse A é a totalidade de gases disponível na atmosfera, e embaixo a gente tem um tempo de residência. O que é esse tempo de residência? Eu não tenho aí o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Essa residência, esse tempo de residência é o tempo entre o gás entra na atmosfera e ele sai. Pessoal, como é que esse gás entra na atmosfera ou como ele sai? Entrar, ele entra por uma infinidade de fontes. Fontes geoquímicas, fontes antropogênicas, fontes biológicas, fontes naturais. Já falei geoquímica também, elas são naturais. Tá? Então tem. E como ela sai? Por reações. Tá? Eu posso, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, tem monóxido de carbono gerado pelo motor do carro. Tá? Eu tenho ele, estou concentrando o que acontece. Esse monóxido de carbono, ele tem um tempo de estabilidade na atmosfera muito pequeno, porque rapidamente ele oxida para dióxido de carbono. Vocês conseguiram perceber? Ou seja, o monóxido de carbono ele sai, a ideia é que ele sai da atmosfera porque ele reage, ele oxida e forma o CO2. Isso é um exemplo. Deu para entender? Então, como é que seria esse fluxo de entrada? Esse fluxo de entrada seria em função das fontes, as fontes desses gases na atmosfera. E essas fontes quais são? Tem uma infinidade. Fontes naturais, antropogênicas. Dentro das fontes naturais, eu posso citar pontualmente desde meteoros que entram na atmosfera terrestre a vulcões. Eu posso falar desde micro-organismos gerando metano em ambientes de pântano a geração de metano por ruminantes. Então, essas são algumas formas de entrada desses gases na atmosfera. E saída seria naturalmente por reações. Com essas reações que eu tenho o consumo ou a transformação desses gases em outro. Beleza? Beleza. Então, o que nós temos aqui ainda? Esse F é o fluxo de entrada e fluxo de saída. Pessoal, essa questão de fluxo de entrada e fluxo de saída é uma forma de interpretar como se dá a estabilidade da atmosfera. Tá? A estabilidade dessa composição da atmosfera. Certinho? Então, eu vou ter isso, vai estar relacionado com o tempo de residência, que é o tempo que cada molécula dessa ela permanece na atmosfera. Eu vou ter partículas, eu vou ter gases, como eu falei ainda há pouco do monóxido de carbono, que eles vão ter um tempo de residência muito curto, dependendo do ambiente em que ele seja produzido. Por outro lado, eu vou ter reagentes químicos aí, por exemplo, eu nunca lembro de falar o nome correto, né? O carbonil sulfeto, tá? Que vai ter um tempo de residência aí de anos na atmosfera. Então, por conta disso, vai ter uma série de reações. Certinho? Deu para entender? Então, como é que acontece? O que tem da composição média da atmosfera, de gases na atmosfera? Primeiro, as leis de equilíbrio químico não regem a composição desse ambiente, até porque, com alguns cálculos, assim, nesse exemplo básico, a gente teria um ambiente de uma constante de equilíbrio muito favorável para a direita dessa reação, ou seja, eu praticamente não teria metano disponível, e a gente sabe que tem bastante metano aí na atmosfera, fazendo uma série de reações que, inclusive, com efeito deletério a qualidade do meio ambiente e efeitos deletérios à saúde, tá? É um dos gases, né, do efeito estufa, tá? Então, ele existe e está aí à disposição. Se a lei do equilíbrio, a lei que rege o equilíbrio químico, regesse também a composição de gases da atmosfera, nós praticamente não teríamos. E nós temos.
Então, o mais adequado para explicar como se dá essa estabilidade da composição de gases na atmosfera se dá por essa equaçãozinha aí. A gente tem um fluxo de entrada igual ao fluxo de saída. Eles gostam muito de usar, pessoal, para esse exemplo, como um tanque com furo no fundo, em que a mesma proporção que eu tenho uma quantidade de água saindo pelo furo, eu tenho uma torneira ligada em cima. Então, eu tenho vazamento e tenho preenchimento. A mesma discussão que se tem também é um exemplo muito utilizado, similar, utilizado para explicar o dinamismo do equilíbrio químico. Tá? Só que aí a gente está trabalhando com fluxo de entrada, F in, e fluxo de saída, F out. Tá? E nós temos o A aí, que é a quantidade total, né, de gases na atmosfera sobre o tempo de residência. A gente vai falar agora um pouco mais sobre esse tempo de residência. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, né? Então vou conseguir. Tá? O que a gente tem nesse tempo de residência? Vocês estão vendo aí, ó, nessa figura? Pessoal, só lembrando, tá? Eu acho que eu vou, daqui a pouco não, eu vou disponibilizar, que muito desse material, vocês estão vendo que tem algumas coisas escritas em inglês, né? Muito desse material eu fiz baseado num livro, que é a Introdução à Química Ambiental. Esse livro, inclusive, está disponível na internet, mas eu vou colocar no grupo, no WhatsApp, eu acho que é mais fácil para baixar, não sei, tá? Porque lá não consigo anexar ele no Siga. Embora, enfim, vou tentar, tá? Mas de qualquer forma, se eu não conseguir, por e-mail não dá para mandar, que ele é muito pesado, tá? É muito pesado. Então eu vou tentar dessas duas formas. Beleza? E muito dessa parte aqui da atmosfera é baseado nele, tá bom? E o restante, uma boa parte também na parte de água, sim, que vai ser baseado no Colin Bird. Beleza? Então, continuando. Vocês estão vendo que aí eu tenho aí na abscissa, né? Aqui embaixo, eu tenho tempo de residência, né, em anos, e eu tenho também lá tempo de residência em dias, tá? E aqui na ordenada, né, no eixo Y, eu tenho aqui coeficiente de variação, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui espécies, né, como o dióxido de enxofre, aí, ó, com tempo de residência menor que um dia, entre 1 e 10 dias, tá? Mas, por outro lado, eu tenho ali o metano, ó, com aproximadamente um tempo de residência aí de 1.000 dias, né? 1.000 dias, ou se a gente fizer em função da escala aqui de baixo, de 10 anos. Enfim, o certo é que o metano, esse carbonil sulfeto, tá? Esses sulfetos com carbono, eles têm um tempo de residência muito grande e eles são muito reativos, tá? Nesse processo, o que acontece? Além deles porque o que nós temos? Quando eu falo que eu tenho tempo de residência, é que essa espécie química ela permanece muito tempo na atmosfera. Como? Ou ela não, ou ela não reage, tá? Ou ela não reage, ou ela age como um catalisador. Ou seja, ela se envolve nas reações, mas ela se recompõe ao final da reação. Tá? Há duas formas. No que diz respeito às espécies que têm um pouco tempo de residência, um tempo de residência pequeno, elas, em geral, elas são transformadas, elas são consumidas numa reação. Certinho? Ou seja, as que têm um tempo de residência, das duas, uma, ou elas não reagem facilmente, tá, com espécies químicas, ou quando são envolvidas em reações químicas, elas funcionam como catalisadores, elas agem nas reações, mas ao final do processo elas se recompõem. Então, por isso, elas têm um tempo de residência muito grande na atmosfera. Um exemplo que a gente tem é os clorofluorcarbonos, por exemplo. A gente tem até hoje embora foram proibidos há muito tempo atrás, a gente tem até hoje moléculas dessa espécie química trabalhando num processo de depressão da camada de ozônio. Tá? Alguma dúvida até aí? Certinho, pessoal? Continuar. Então vamos lá. Aí, pessoal, a gente tem esses ciclos aí de carbono, que não sei nem. Vamos lá. É porque esses ciclos de carbono vocês já viram em tanta disciplina. Vou falar aqui rapidinho. Esse ciclo de carbono a gente vai ter a produção aí de CO2, de dióxido de carbono, seja por fontes naturais, como vulcão, como por fontes artificiais. E esses processos todos, né? A gente vai ter tanto alimentação,
formação desses dióxido de carbono para depois gerar carbono, seja por fixação do carbono pela fotossíntese ou respiração por plantas aquáticas. Não vou entrar em detalhes desses ciclos não, pessoal. Eu botei mesmo só para fazer a conexão dos assuntos, tá? Aí a gente tem também falando sobre o ciclo de nitrogênio. Também vocês já ouviram falar do ciclo de hidrogênio em várias disciplinas, tá? Eu queria dizer, só para estabelecer essa ligação, que esses ciclos, ele assim, ó, por exemplo, a gente está falando, por quê? Eu estou citando eles, já que eu não estou entrando em detalhes. É porque eles são aqui, ó, parte desse processo que eu falei para vocês, de introdução, tá? Aquele FIN, tá? No processo de introdução na atmosfera de um determinado gás. Aí a gente tem um exemplo do carbono, tem um exemplo do nitrogênio, que eu tenho tanto o processo de nitrificação, que é transformar esse nitrogênio em esse nitrogênio que está, a princípio, numa condição que ele o nitrogênio está lá, mas não está disponível, tá? Transformando ele numa fonte de nitrogênio disponível, no caso, o óxido de nitrogênio. Por outro lado, também nesse processo aí desse ciclo, a gente tem um processo de desnitrificação. Ah, professor, tá fazendo desnitrificação como? Não, eu não deixo de ter um nitrogênio. Eu deixo de ter um nitrogênio em condições de disponibilidade em condições de disponibilidade, certinho? Então é isso, a gente tem esse ciclo de nitrogênio também, é uma fonte, né, de nitrogênio para a atmosfera. A gente tem a fonte do enxofre. Esse enxofre, com exceção, acho que das produções vulcânicas, como a gente tem aqui, erupções vulcânicas e emissões a partir de processos de queima, tá? E pensando em queimas naturais, tá, pessoal? Em função de, sei lá, de relâmpago, enfim. No geral, a presença se não for essas emissões, a presença do enxofre, tá? Vão ser basicamente produzidas a partir de ação isotopogênica. Claro que a gente também tem as emissões aquáticas, né? Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, como tem uma série de sais, né, nas gotículas do mar, em função daquele dinamismo, eu posso ter reações que podem favorecer a formação desses óxidos de enxofre e disponibilizá-lo para a atmosfera. Lembrando que eu estou falando desses ciclos aqui, carbono, nitrogênio, enxofre, porque são, só para vocês lembrarem, desculpa, para vocês lembrarem como esses ciclos estão associados com a disponibilidade desses gases, tá, para a atmosfera. Esse é um dos processos, é alguns dos processos. Tanto nesse ciclo, a gente pode ver tanto a entrada como a retirada desses gases da atmosfera. Beleza? Uma dúvida até aí? Alguém quer que eu dê detalhes sobre esses ciclos? Então vamos lá. Então, por que que nós entendemos que seja importante conhecer os constituintes, né, esses constituintes da atmosfera, né? Primeiro, porque conhecendo a composição da atmosfera, eu consigo avaliar os efeitos, né, da poluição. Eu consigo dizer, essa poluição aqui, essa poluição é de fonte natural, essa poluição é por fonte do homem. Caracterizando o quanto de poluentes eu tenho na atmosfera, eu consigo, caracterizando e identificando, eu sei se esses poluentes são de ordens naturais ou de ordem antropogênica, tá? E além disso, eu posso conseguir controlar e estudar para prevenir efeitos deletérios à saúde, tá? Aí nós temos também, é importante para estudar e avaliar interações do poluente, tá? Como as fontes, comportamento na atmosfera. Esse comportamento aqui, pessoal, está muito relacionado com esse tempo de residência, né? Se essa substância ela reage rapidamente ou se ela permanece por muito tempo causando alguns efeitos deletérios à saúde das pessoas. Mas é bom lembrar que, eu vou falar depois disso, mas a gente vai ter esses poluentes que são primários, né? Aquele poluente que ele diretamente causa com efeito deletério à saúde. E tem os secundários, que por reações, tá? Por cadeia de reações secundárias, aí sim eu vou gerar um produto que vai causar algum efeito deletério à saúde. Nesses casos, esse poluente passa a ser um poluente secundário. Tá? Eu vou ter, é importante para eu fazer essa avaliação da concentração e propor legislações, né, sobre a emissão de poluentes, tá? Para garantir a qualidade do ar. Me preparar para procedimentos de emergências, né? Em caso
situações que a gente deixa efeitos imediatos e agudos de poluição, tá? Uma a gente pode falar aí do smog fotoquímico que acontece em algumas cidades, tá bom? Inclusive, rapaz, inclusive acontece muito que algumas cidades, quando eles têm um nível de poluição muito alto, aqui a gente costuma muito ouvir sobre esse umidade do ar, né? Que às vezes quando a umidade do ar está muito baixa em níveis desérticos, se eu não me engano, a gente considera níveis desérticos, se eu não me engano, pessoal, não tenho certeza sobre esse valor, mas abaixo de 17%. Então, tem ambientes, cidades que, por exemplo, quando a umidade do ar está muito abaixo de 8, eles têm uma série de restrições sobre as atividades das pessoas, tá bom? Abaixo de 8%, porque fica muito complicado. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso não necessariamente, não estou dizendo que isso é um problema ambiental causado por poluição. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é importante conhecer essa composição da atmosfera, do ambiente, para que quando aconteça alguma coisa emergencial, como por exemplo o smog fotoquímico, sejam tomadas atitudes para que os efeitos deletérios à saúde sejam minimizados, tá bom? E claro, naturalmente, né, a gente tem registro histórico, né, de como se dá essa questão. Por isso é importante o conhecimento dos constituintes da atmosfera. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Tá? Pessoal, aí nós temos a resolução CONAMA, né, número 3, tá? Que ela vai tratar especificamente sobre as questões atmosfera. Sobre tudo que se trata sobre poluição ambiental, a gente vai encontrar nessa resolução CONAMA número 3. Tá? E nela, a gente tem toda a legislação, eu sempre repito isso, pessoal, toda a legislação a gente tem uma parte que é necessariamente de definição. E nela ela estabelece aí que poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconvenientemente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à segurança, ao uso e gozo das propriedades e às atividades normais da comunidade. Enfim, outra coisa que a gente tem interessante nesse conceito aí de poluente atmosférico é essa relação que o poluente não necessariamente precisa ser matéria, né? Eu posso ter um poluente que seja energia. E aí entra a questão no que diz, sobretudo na questão atmosférica, a penetração de raios ultravioleta com maior intensidade na superfície da Terra, certo? Ou até mesmo na troposfera, pode gerar uma série de problemas. Então, nesse conceito, que já é um conceito, esse conceito a gente não está atribuindo a condição de poluente exclusivamente à matéria, mas também à energia. E qualquer ente que possa causar todos esses efeitos aí do inciso 1 a 4, tá? Eles são considerados poluentes atmosféricos. É importante falar também que a gente tem aí, ó, danosos, no inciso 3, né, danosos aos materiais, à fauna e à flora. Estou tomando uma água aqui, pessoal, rapidinho. Danosos os materiais, as fauna e a flora. A gente pode aqui dar um exemplo, um problema ambiental pode gerar isso, a gente tem a chuva ácida. A gente vai falar disso aqui. A chuva ácida pode causar danos aos materiais, por exemplo, como estátuas, casas, sabe? Eu vejo um desgaste, eu vou mostrar isso aqui, desgaste em monumentos e tudo mais. A fauna, naturalmente, né, com um ambiente chuva ácida, dependendo de como seja a composição daquela bacia hidrográfica, eu posso ter uma contaminação e mortandade de peixes pela solubilização de alumínio e outros metais no corpo d'água e, naturalmente, a flora, tá? Pela oxidação de suas folhas, enfim, tá? Até por esterilização do solo. Isso é só um exemplo. Então, a questão do poluente atmosférico, qualquer produto, qualquer espécie química que cause, seja ela matéria, qualquer matéria ou energia que cause esses problemas são considerados esses poluentes atmosféricos. Está na resolução CONAMA número 3. Olha, de 1990, né, vocês terem uma ideia.
Vamos lá. Fontes, tipos de fontes de poluição. Pessoal, essas fontes, esses conceitos, na verdade, essas classificações de fonte de poluição, eles são muito diversos, tá? Aqui foi uma escolha colocar em fontes naturais e antropogênicas. Mas essa não é a única classificação, tá? Deixando bem claro, sobre poluições. Eu tenho poluição difusa, eu tenho poluição pontual, eu tenho. ah, Aí eu falo um pouco de poluição móvel, fixa, enfim. Eu tenho uma série de outras classificações, essa não é única. Eu escolhi essa por apresentar algumas características de fontes de poluição antropogênicas e naturais. Porque a gente acaba, porque eu escolhi, porque nós acabamos a entender que as únicas fontes de poluição que nós temos, elas são de ordens antropogênicas. Isso não é de toda a verdade, tá? Ah, professor, quer dizer que a maioria da nossa poluição é de ordem natural? Não, claro que não. Todos os efeitos deletérios que nós temos ao meio ambiente, com vasta maioria, se dá por ações do homem, tá? Mas claro que a gente tem momentos pontuais, a maioria desses processos de poluição, essas fontes de poluição que são naturais, elas são muito esse, temporais, tá? Não são constantes. Aí a gente tem uma exceção, né, que são as praias e dunas, enfim. Mas eu vou falar já já. Então a gente tem essa classificação entre antropogênica e naturais. Tá? Nas antropogênicas, a gente pode fazer uma pequena divisão aí de fixas e móveis, que é questionável a necessidade dessa divisão. Mas vamos lá. Sobre a questão de fontes de poluição fixas, em que tem processos industriais, e esses processos industriais, que aí vai ter uma infinidade deles, né? A gente pode ter esse material particulado, tá? Óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, desculpa, esse monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, muitos são hidrocarbonetos não queimados, tá bom? Tá? Por outro, da mesma forma, a gente tem aí as caldeiras, fornos, aquecedores, que eu acho até que a gente pode colocar aí como processos industriais. E basicamente eles vão gerar os mesmos tipos de poluentes. Tá? Lembrando, pessoal, que pessoal, todo processo industrial vai gerar esse tipo de poluente atmosférico? Não necessariamente. Há alguns poluentes atmosféricos que eles vão ser específicos da atividade industrial, de uma atividade em específico. Sei lá, na, da usina de álcool, numa cervejaria, enfim. Dependendo, alguma mudança nas características, dependendo qual seja a, área, a área de ação desse processo industrial. Mas, em geral, a formação desses gases de oxigênio, enxofre, material particulado, hidrocarbonetos e CO2 são formados. Tá? O que nós temos? Ainda temos também a Constituição Civil. A Constituição Civil, pessoal, ela gera o principal poluente da Constituição Civil são os materiais particulados. Eu acho que a maioria de vocês não presenciou isso, vocês têm em média 20, 21 anos, tá? Então, mas hoje a gente vê que nessas construções nas construções, sempre tem aquelas telas, né? Aquelas telas verdes, né? Que inclusive eles fazem a mesma coisa quando se estão capinando, tá? É porque realmente esse material particulado, dependendo da dimensão dele, ele pode ser, nós podemos aspirar, aspirar esses materiais particulados, dependendo da dimensão dele, e ele pode ficar acumulado nos alvéolos pulmonares. E dependendo dessa dimensão, deixando bem claro, nessa dimensão, ele nos alvéolos pulmonares pode causar um processo infeccioso, que pode gerar uma série de problemas respiratórios, levando até a morte, casos extremos. Então, é algo importante. A poeira, esse material particulado proveniente não somente da construção civil, mas inclusive de carburadores, de processos de queimas mal queimados, então a gente tem a liberação daquela fuligem, né? Aquela fuligem escura, ela não é meramente fumaça, né? Ela tem uma grande quantidade de particulado, de partículas de carbono que não foram devidamente queimadas. E isso pode causar efeitos deletérios e problemas respiratórios gravíssimos, tá bom? E a Constituição Civil tem essa contribuição. E a gente percebe hoje uma modificação nessa preocupação de controle da material particulado. Inclusive, pessoal, não há muito tempo atrás,
hoje a gente vê caminhão de areia, por exemplo, quando ele está passando pela rua, ele tem a areia molhada, né? E além de ser molhada, ela tem uma lona sobre ela, correto? Tem uma lona. Então, isso também surgiu pela necessidade de reduzir gastos, acho que tinha uma perda considerável, mas também pela necessidade de reduzir a liberação de material particulado. Porque antes, esses caminhões, eu estou falando antes, assim, porque eu vi desse processo, esses caminhões, ficavam andando de qualquer jeito em areia seca. Então, o caminhão, onde ele passava, ele deixava um rastro de areia. Isso é só um exemplo. A mesma coisa acontecia para barro, entre outros. Tá? Então, realmente, a construção civil ela contribui muito com esse material particulado. E esse exemplo que eu dei da redezinha verde, a gente não precisa ir muito atrás. Até pouco tempo, as empresas que faziam essa limpeza pública, tá? Aí já não estou falando em construção civil, tá? Só para vocês associarem o como era. Antes, também, quando o pessoal estava fazendo a capina na cidade, não tinha essa preocupação em colocar rede. Então, e uma série de material particular sólida, seja, desculpa, seja areia, pedregulhos pequenos, barro, enfim, até partículas da grama, pedaços de grama que iam e nós respirávamos isso, e isso poderia causar algum tipo de efeito deletério à saúde respiratória das pessoas. Aí agora sim já tem essa preocupação em colocar a tela e tudo, mas nem sempre houve essa preocupação, porque aquilo ali também é material particulado. Se vocês, quando passam perto, vocês sentem, inclusive, um cheiro. E se vocês passarem muito, vocês vão sentir até uma retenção. Tá? Provavelmente vocês aspiraram algum material sólido que, inclusive, irrita a garganta. Vocês ficam com a garganta seca. Não sei se alguém já passou por isso. Eu já passei algumas vezes antes. Tá? Hoje a gente sente isso com um pouco mais fraco por conta das redes. Mas antes, quando eles não usavam essas redes de proteção, era um incômodo. Não sei se vocês já presenciaram ou sentiram algo assim. Enfim, tá? Mas acontece, acredita em mim. Vamos lá. Aí a gente tem, pessoal, também outra forma de produção de material particulado, essa exploração, beneficiamento, movimentação e estocagem de material fragmentado. Material fragmentado é entulho, material proveniente de minas, para usar material em. Quando eu falo de mineração, pessoal, gesso, cimento, essas coisas, tá bom? Então a gente tem sim. E móveis? Móveis vai ser praticamente são os meios de transporte, que são fontes de poluição antropogênicas que nós que são transportes, enfim. A gente tem avião, navios e barcos, caminhões e ônibus, automóveis e motocicletas, tá? Avião, a gente tem um combustível, gasolina de avião e querosene. O que, que a gente tem ali? Além dos óxidos de nitrogênio e de hidrocarbonetos, material particulado, o que, que é interessante na questão da poluição causada pelo avião? É que dependendo de qual tipo de avião ele seja, tá? Se for ultrassônico, por exemplo, esse avião ele pode fazer a introdução desses contaminantes na própria estratosfera, tá? E, e, por que isso é um pouco mais grave? Porque se eu coloco um determinado poluente na troposfera, eu tenho uma distância considerável, uma altitude considerável, que esse componente, esse gás, ele essa espécie química ela pode reagir com outro e não chegar à estratosfera. Quando eu uso um avião, quando eu tenho um avião que lança esse poluente diretamente na estratosfera, eu estou jogando uma série de agentes químicos que podem causar a degradação da camada de ozônio no local em que esse ozônio está, diretamente na estratosfera. Então, a questão dos aviões, sobretudo os aviões ultrassônicos, tem esse risco, né? Ele acaba sendo um tipo de contaminação que é pontual, relativamente pequena em termos de volume comparado aos outros, mas a ação dele é bem efetiva, porque já é, às vezes, por vezes, é diretamente na estratosfera e não na troposfera, como poluentes como navios, barcos, caminhões, entre outros, certo? E nesses aviões, eu já falei para vocês, aí no navios, barcos e ônibus é basicamente o mesmo tipo de poluente, né? A gente vai ter aí material particulado, eu já falei dos estudos. Agora vamos para as fontes naturais. Tá? E das fontes naturais a gente tem aí a oceânica. Tá? Essa oceânica a gente tem com material particulado. Né? Mas material particulado aí eu vou ter cristais de sais, eu vou ter
nuvens de gotículas de sal que estão disponíveis. Isso não tem muito perigo? Não tem, sim. Dependendo do ambiente necessário, eu já antecipei para vocês, um cloreto de sódio com uma umidade adequada, uma temperatura adequada, eu posso ter a formação de cloreto de hidrogênio, certo? Um cloreto de hidrogênio que pode reagir ou ter ácido sulfúrico e contribuir para a formação de chuvas ácidas, tá? Então, sim, a gente tem essa poluição e esse material particulado, eles são transferidos pelo planeta todo, tá? Decomposição biológica, aí nós temos os processos de micro-organismos, né? Como, sobretudo em ambientes de pântano, né? Que eu posso ter geração de enxofre, esse metano, entre outros. Praias e dunas. Pessoal, praias e dunas a gente é só ver no dia a dia, né? No nosso caso, que a gente mora numa ilha, a gente vê, sobretudo nesse período do ano, o quanto de transporte de material particulado a gente tem na praia e nas dunas, tá? A gente tem, acaba, se não tomar cuidado, cobre casas, tá? Pelo transporte desse material. Sobretudo agora, nessa fase do ano, por causa que os ventos são mais fortes. Então, sim, inclusive essas areias, para vocês terem uma ideia, a gente tem areia nas praias em função muito do transporte dessas areias que se dão e vêm dos rios, certo? A gente tem as queimadas, né, que também vão gerar material particulado, óxido de enxofre e tudo mais. E erosão eólica do solo, da superfície, que vai gerar também bastante material particulado. Agora, tem duas questões naturais que não estão, a gente pode categorizar como geoquímicas, né? Eu tenho a fonte de poluição como as vulcânicas, né? A gente viu vários casos, até mesmo vocês, mesmo novos, já viram na TV, casos de erupções vulcânicas no Chile, por exemplo, em que causa nuvens gigantescas em quilômetros de distância, causando fechamento de aeroportos, interditando cidades, tá? Por conta do alto nível de contaminação atmosférica causado por essas nuvens provenientes de erupções vulcânicas. É bom lembrar também que, no caso dos vulcões, eles geram contaminação, sobretudo quando há uma erupção. Mas não somente, né? A gente tem uma liberação de enxofre, seja em fissuras, seja em pequenas rachaduras, mesmo sem esse vulcão estar completamente ativo. Tá? Esse é um exemplo. Agora, tem um exemplo também de poluição natural, que esse processo ela se dá muito pontualmente em pequena quantidade, mas é um fato que causa algum tipo gera de poluição no ambiente. Os meteoros, tá? Os meteoros, sobretudo na estratosfera, eles acabam causando. Mas é claro, né, pessoal, que é uma poluição muito pontual e é complicado mensurar. Não dá para dizer que é uma fonte de poluição significativa. Mas é bom registrar que existe também essa contribuição por parte dos meteoros, com material particulado e outras espécies químicas. Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Não. Beleza. Então vamos lá. Aí nós temos esse falando ainda, né, a gente falou do dinamismo, né? Esse dinamismo da atmosfera se dá muito por essa capacidade, né, de transporte. E esse transporte, pessoal, onde lê esse poluentes, tá? A gente está falando de espécies químicas, gasosas, a gente está falando de material particulado, enfim, a gente está falando de gotículas do oceano. Então, isso tudo transforma. Como eu falei para vocês, a gente tem aí o vulcão. Aí, nós temos o transporte, a gente está colocando como vento, mas nesse processo de transporte de poluentes, pessoal, até os processos rotacionais de translação da Terra contribuem para isso, tá? Não parece, mas eles contribuem. É tanto que essas misturas se dão mais em nível horizontal que em nível vertical, tá bom? Então a gente, durante todo esse processo, vem essa figura, a gente vai ter aí processo de deposição, suspensão, absorção, liberação pelo solo desses poluentes. Esses poluentes, quando eles são depositados no solo, eles podem ser carreados por oceanos e depois de estar nesse oceano, eles podem ser novamente, por forma de spray, ser suspenso, tá? E voltar para a atmosfera e ficar circulando. Então, basicamente, o que a gente vai ter? No processo de movimentação da poluição na atmosfera, sobretudo na troposfera, se dá muito pelo regime dos ventos, né, com um processo cíclico, tanto de deposição e suspensão. Ou, quando o caso for,
ter evaporação e precipitação do material, pode ser carregado para o litoral. Esse no litoral a gente vai ter aquela recirculação que a gente já conhece, né? Aquelas questões de conversão no corpo d'água, tá? E vai ter um transporte ainda mais favorável, que a gente vai ter a liberação desses entes químicos na forma de gotículas, tá? E pode ser transportado por todo o planeta. Então, aí a gente tem nessa figura, a gente tem uma básica relação entre como se está esse transporte, como esse dinamismo da atmosfera ele é importante para a transferência tanto de poluente como dos poluentes, mas também mostra que esse dinamismo se dá também por essa interação que ela tem tanto com o solo, tá? A atmosfera ela consegue ter o contato com todos, né? Ela tem esse contato tanto com o solo, com a litosfera, como com a hidrosfera. Então, isso favorece a eficiência no processo de transporte de poluentes, certo? Vamos seguindo. Aí aquilo que eu já adiantei para vocês, né, que os poluentes, pessoal, lembrando que isso aqui são classificações escolhidas, tá? Mas tem outras classificações para poluente. São coisas que eu escolhi pontualmente aqui para a gente tratar. Mas não quer dizer que poluente só pode ser primário ou secundário. Não, tem outras classificações de poluentes. Poluente aquático, terrestre. Poluente antropogênico. Tem uma série de classificações, tá? Só que como a gente está preocupado aqui em falar sobre as reações que se dão na atmosfera, sobretudo nessa etapa aqui da disciplina, então a gente vai falar sobre o que caracteriza um poluente primário ou um poluente secundário. Como eu já antecipei para vocês, esses poluentes primários, eles são aqueles que causam direto, eles são danosos diretamente para causar doenças pulmonares, doenças respiratórias. Tá? Como assim? Esses poluentes por si só, eles já causam algum tipo de efeito deletério à saúde humana. Tá? Aí, como nós temos exemplo, a gente tem o óxido de nitrogênio, tá? Tem o dióxido de enxofre, tem os compostos orgânicos voláteis, aí a gente tem o material particulado. Aí vocês estão vendo que eu tenho PM2,5 e PM10, tá? Isso é a dimensão, tá, do material particulado. Quando menor esse material particulado naturalmente ele é mais perigoso, porque a gente pode absorver nossas vias respiratórias e acumulá-lo nos nossos alvéolos pulmonares, tá? Sem nem perceber, tá? Então, aí, essa dimensão diz aqui, material particulado PM2,5, é esse aquele material particulado com um tamanho menor que 2,5 micrômetros. Tá? PM10, partículas menores que 10 micrômetros. Certinho? Vamos lá. Então, agora, os secundários são poluentes que, a partir de reações, tá? A partir de reações de poluentes primários, eles são produzidos na atmosfera e causam o efeito deletério. Por exemplo, o ozônio. Pô, professor, mas você não falou que o ozônio, a gente vai encontrar o ozônio na estratosfera. Perfeito, eu falei isso mesmo. E continuo afirmando. Mas eu também falei que eu poderia ocasionar, detectar a presença de ozônio na troposfera, muito proveniente de reações que eram reações provenientes de poluentes. Então, quando nós temos um ambiente muito poluído, a gente pode ter, a partir de uma cadeia de reações químicas, que eu vou mostrar algumas dessas cadeias de reações químicas para vocês, a partir de uma cadeia de reações eu posso gerar o ozônio. Gerando o ozônio na troposfera, eu tenho problemas como inversão térmica, eu tenho problemas como smog fotoquímico, entre outros. Por quê? Porque eu vou ter um grande absorvedor de energia solar. Tá? Lembra que eu falei para vocês da temperatura da estratosfera, que é uma temperatura mais alta? Por quê? Porque naquele ambiente eu tenho o ozônio, uma concentração de ozônio, que é um grande absorvedor de energia UV. Então, por isso, ali eu tenho uma grande temperatura. Então, quando eu tenho essa camada de ozônio baixa, por assim dizer, na troposfera, eu posso ter também um aquecimento maior naquela região. E isso gera uma série de problemas. Tá? Então, nesse caso, qual é o secundário? É o ozônio. Mas por quê? Porque a partir de reações como com o dióxido de nitrogênio, por exemplo, o óxido de nitrogênio, por exemplo, eu posso ter reações com outros poluentes que vão gerar o ozônio. Costumam colocar que gera o ozônio no lugar errado.
quando esse ozônio está no lugar errado, ele é um problema ambiental. Pode causar efeitos deletérios à saúde. Outro exemplo que nós temos também é o ácido nítrico. O ácido nítrico não vai ser lançado diretamente na atmosfera. O que nós vamos ter? Vamos ter um ambiente rico em óxidos de nitrogênio, em condição favorável, seja de energia luminosa, e por processos reações fotoativadas, tá? Eu posso gerar a produção de ácido nítrico e, com isso, no ambiente adequado, com umidade, gerar chuva ácida. Mas o próprio ácido nítrico gerado, ele já causa efeitos deletérios à saúde. Mas ele é secundário. Por quê? Porque ele não estava lá, ele foi gerado a partir de reações com poluentes primários. Certinho? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Então vamos lá. Pronto. Aqui nós vamos começar a falar de alguns uns entes que são muito importantes no processo de geração desses poluentes secundários. São os radicais livres. Pessoal, esse conceito de radicais livres, tá? Há autores que não acreditam, autores que falam que não existe radical livre, tá? Por quê? Porque eles entendem que esses radicais eles são tão reativos que dificilmente eles estão livres. Geralmente eles já reagiram. Então é um conceito que faz sentido até. Mas o autor que a gente está seguindo coloca exatamente como esses radicais livres. Esses radicais eles são espécies extremamente ativas. São espécies que eles podem ser atômicas ou moleculares. E essa reatividade deles, tá, desses entes, elas vêm em função do elétron desemparelhado na sua camada de valência. Então, basicamente, como está escrito aí no slide, o que nós temos? Que esses radicais são espécies atômicas ou moleculares com elétron desemparelhado na sua camada de valência. Esse elétron desemparelhado dá uma grande reatividade a essas espécies químicas. Aí a gente tem e essa espécie química ela é identificada com esse pontinho aí, esse pontinho preto, onde era para estar ali o número redox então nós temos a carga, melhor, né? Onde era para estar a carga, a gente tem um pontinho preto para indicar que é um radical. Tá? A gente tem um radical hidroxila, tem esse outro radical OH2, enfim, onde tu tiveres aí, que inclusive tu vai ter moléculas orgânicas que no processo reacional elas vão ser radicais, tá? Radicais arila ou alquila, que também vão ser envolvidos na reação. Igualmente, também vão ser bem reativos. Lembrando que essas espécies, como eu falei, elas podem ser atômicas ou moleculares, tá? Desde que tenha esse elétron desemparelhado na camada de valência. E, naturalmente, esse elétron desemparelhado na camada de valência atribui a essa espécie química, tá, uma grande reatividade. Ah, professor, quer dizer que todos esses radicais eles são tão reativos quanto os outros? Não. Tá? Eu tenho esses radicais mais reativos que outros, por exemplo. Nessa lista que está aparecendo nesse slide, o mais reativo é o radical hidroxila. Tá? Ele é muito reativo. Tá? Ele degrada, consome várias moléculas. Tá bom? E favorece uma série de reações, como nós vamos ver adiante. Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Então aqui nós temos a formação do ozônio, tá? E do radical hidroxilo. Vamos lá. Eu tenho aí, olha a reação que eu tenho, pessoal. Eu tenho aí um óxido de nitrogênio, né? Em radiação de luz UV, tá? Aí não está dizendo que é UV, né? Está dizendo que é uma fonte luminosa. Tá? Eu tenho uma energia que está sendo aplicada, eletromagnética, que está sendo aplicada aí nesse óxido. Naturalmente, o que eu vou ter? Vou ter a formação do óxido, ao monóxido de hidrogênio, e um radical, monóxido de hidrogênio, e um oxigênio atômico. Tá? Esse oxigênio atômico, como uma forma em cadeia, ele vai reagir com uma molécula de oxigênio disponível. E aí eu vou ter a geração de ozônio. No mesmo processo que eu tenho a formação de ozônio, esse ozônio, lembra que eu falei para vocês lá, aquela figura azul que tinha a linha tracejada, né, falando sobre aumento e diminuição de temperatura, dependendo de qual parte da atmosfera tivéssemos, eu mostrei uma reaçãozinha dessa. A molécula de ozônio, quando se submetida a um determinado comprimento de onda, a gente tinha decomposição dessa molécula de ozônio em uma molécula de oxigênio molecular e outra de oxigênio atômico.
Então a gente tem aí, após a formação do ozônio, a gente também tem, pela irradiação dessa mesma fonte luminosa, né, essa fonte de energia eletromagnética, a gente tem a liberação de a decomposição do ozônio em O2 e O. E por consequência, mais aí tem cadeia, esse oxigênio molecular extremamente reativo, ele vai reagir com a água e eu vou ter aí a formação de radical hidroxila. Beleza? Olha essa reação. Eu saio de um poluente, né? A gente pode dizer que esse óxido de nitrogênio é um poluente, que eu, lembrando das fontes de poluentes atrás, né? Que eles podem ser gerados por processos industriais, por meio de transporte, sejam navios, sejam aviões, sejam ônibus, enfim. Tá? Então, a partir dessa molécula, tem uma cadeia de reações que vai gerar o radical hidroxila. Mas qual é o problema do radical hidroxila ser gerado? Tá? Primeiro, eu gerei ozônio, provavelmente no ambiente inadequado, gerei ozônio, e logo depois esse ozônio foi decomposto, e pela decomposição do ozônio, eu tive a formação do radical hidroxila, duas moléculas. Aí o que nós temos? Esse radical hidroxila, ele vai reagir com moléculas, tá? Essas moléculas aí de alcanos, tá? Ela vai reagir com essa molécula orgânica, mais uma vez, essa molécula orgânica está lá num ambiente que não era para estar. Então, o que eu tenho? Eu tenho um poluente, aí eu vou interagir ele com esse radical hidroxila, vai ter a reação, e eu vou gerar um radical arila ali, tá? Vai formar mais água. Aí eu vou ter uma sequência de reações, tá? Que eu vou degradar esse poluente, vou gerar óxido de nitrogênio, e mais uma vez eu tenho o radical, tá? Ele entra como catalisador, ele entra no começo da reação, faz as reações que tem que fazer e sai restabelecido no final. Ou seja, eu tenho radical hidroxila no começo da reação e no final. Então, o que ele fez? Ele gerou, aí, nessa reação, ele gerou mais um ente, tá? Mais um radical capaz de fazer reações paralelas na atmosfera. Então, além dele reagir, ele garante a outras espécies químicas capacidade de também reagir. E por que isso é relevante? É porque nesse processo de reação desses radicais, como eles são muito reativos, eles vão colaborar exatamente para a degradação da molécula de ozônio. Tá? Então, o que eu tenho mais uma vez aqui esse NO2 sendo recomposto, eu gero, produzo ozônio. Aí, professor, peraí, não estou entendendo. Tá? A gente vê na televisão falando sobre buraco na camada de ozônio, a gente vê falando sobre a importância do ozônio, mas por que aí parece que o ozônio está sendo feito como um vilão? É porque, de fato, nesse momento, nessa altitude, dependendo da altitude que esse ozônio é gerado, ele é um problema ambiental. Tá? Ele gera uma série de efeitos deletérios à saúde. Ele causa inversão térmica, ele causa smog fotoquímico. A gente vai falar que cada coisa é essa, tá, pessoal? Tá? Então, quando eu tenho poluente na troposfera e eu tenho uma certa quantidade de radiação de energia, tá? Nessa coisa, eu posso gerar essa cadeia de reações. Posso gerar cadeia de reações gerando radicais, espécies extremamente reativas, tá? Com uma reatividade alta, em especial esse radical hidroxila, destruindo moléculas orgânicas, né, que podem ser provenientes de processos de poluição ou de fontes poluentes, tá? E essas reações vão gerar a formação de ozônio em um ambiente que não era para ter. E esses processos, eles são o que a gente chama de autocatalítico. Por quê? Porque eles começam a reagir e no final eles são recompostos. É aquele princípio básico do catalisador. Ele entra na reação, favorece, encontra um caminho para a reação que ela aconteça de uma forma mais rápida, ou que ela encontre um caminho em que essa reação tenha uma energia de ativação menor, tá? E no final ele sai intacto, como entrou. É basicamente isso. Então tem aqui, vamos colocar aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, né? Eu estou vendo aqui, ó, a reação final, ela está aqui, ó, dióxido de nitrogênio, esse energia luminosa, né? Energia aplicada aí, eletromagnética, formação do radical ali, monóxido de nitrogênio e o oxigênio atômico, tá? A gente está concluindo, gerando no final duas moléculas radicais de hidroxila. Se a gente resgatar
é a nossa primeira reação. O que eu estou dizendo aqui? Que a partir da irradiação de energia da eletromagnética, eu formei outros radicais, gerei ozônio, que gerou mais radical hidroxila, que colaborou para gerar mais radicais, que vão reagir com outras moléculas, gerando mais radicais, e no final eu vou ter a recomposição do radical hidroxila. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que esse ciclo ele é autocatalítico, tá? É autocatalítico compostos orgânicos por conta da luz ultravioleta, da energia eletromagnética. Então, tem uma formação dessas moléculas, elas reagem com outras, degradam outras moléculas, possivelmente geram ozônio, e depois elas estão restabelecidas para começar essas reações novamente. Vocês estão conseguindo perceber? Então, por isso são ciclos autocatalíticos. Eles vão produzindo, gerando as reações e formando mais catalisador e assim sucessivamente. Então, são reações que, fatidicamente, se não houver um controle ou uma redução dos poluentes disponíveis para essas reações, elas vão continuar acontecendo e causando efeitos deletérios à saúde humana e ao meio ambiente. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Ficou muito claro? Ficou claro? Ou está meio confuso isso aí? Eu posso repetir. Então vamos lá. Agora, a gente tem aqui a questão da atmosfera urbana, tá? O que é isso? Pessoal, aí a gente tem a gente está vendo aí basicamente, né, a questão dos combustíveis. É um combustível X. Esses combustíveis, seja ele carvão, seja ele gasolina, seja ele coque, diesel, ele basicamente a gente vai ter hidrocarbonetos, beleza? Basicamente, sendo bem superficial. Praticamente o carboneto. A gente vai ter aí CH. Tá? E para que aconteça essa queima, né, na vida eu vou precisar de oxigênio. Tá? Então, o que acontece? Em um ambiente, naturalmente, eu também vou ter CO2, tá? E água. Beleza? Beleza. Aí, o que nós observamos aí, que eu estou fazendo essa seta reduzindo oxigênio? A partir que eu tenho uma menor quantidade de oxigênio disponível para fazer a queima desse combustível, eu vou ter uma produção de substâncias, de materiais menos oxigenados, naturalmente. A ponto de em queimas que eu não consiga queimar, eu ter a formação da fuligem, né? Que são aqueles fuligem, que são esses carbonos, né? Sólidos, tá? Que são aspirados, que podem ser respirados. Beleza? O que isso diz? Que se o ambiente ele é pouco oxigenado, nessa queima, eu vou ter um favorecimento para a geração inclusive de fuligens e de material particulado. Tá? E claro, também a gente está reduzindo esse oxigênio. Por que eu estou falando de atmosfera urbana? Essa referência aí a gente está falando, sobretudo, no período de Londres do século XIII, eu acho, tá? Século XIII? Isso, Londres do século XIII, se não me engano. Enfim, então a gente tem aí um ambiente em que a gente está usando uma série de combustíveis fósseis, carvão, tudo mais nesse período, como vocês estão vendo aí do lado. E com essas queimas incompletas, a gente gerava um ambiente com muitos poluentes, seja dióxido de carbono, numa melhor queima, numa queima com mais oxigênio, até material, até a fuligem, quando eu tiver uma quantidade de oxigênio diminuta. Tá? Lembrando também que se a gente estiver falando da queima do motor, estou gerando água que também vai ter uma redução na eficiência aí do processo de transformação em energia. Beleza? Outro problema que a gente tem nesse tipo de combustível é a contaminação. Tá? Quando eu trabalho com esses carvões, com coque, carvão coque e tudo mais, eu tenho o risco também de ter contaminação por parte de enxofre. Tá? Então, esses combustíveis, quando eles estão contaminados, por exemplo, o enxofre, eu favoreço, inclusive, a liberação desses óxidos de enxofre na atmosfera, na nossa troposfera. E lembrando que eu já falei para vocês, né? A gente tendo enxofre e óxido de nitrogênio, a gente favorece, entre outras coisas, a possibilidade de chuva ácida. Aí nós temos abaixo dessa tabela que tem a composição da quantidade de enxofre, né, que contém no combustível, né,
a gente tem aí um contaminante que é muito encontrado, né? A gente tem aí a pirita, né? Esse sulfeto de ferro, né? Que ele, quando queimado, isso tem no carvão às vezes, tá, pessoal? Carvão mineral. Quando queimado, a gente tem a geração desse enxofre gasoso. Então a gente libera para o ar atmosférico mais esse poluente. Uma coisa que eu quero falar também sobre essa questão do enxofre, pessoal. A gente tem, eu acho que são, eu não sei se são 2 ou 3 tipos de combustível do diesel, né? A gente tem um diesel, né, que ele tem uma concentração maior de enxofre, e tem um diesel que ele tem uma concentração menor. Se eu não me engano, a Anvisa, aliás, a ANP, proibiu desde 2012, né, fabricar carros que usem esse diesel com teor mais alto de enxofre. Eu acho que é o S500, tá? O S500. Entretanto, ainda tem carros que usam esse combustível. Se eu não me engano, tem uma limitação também para que esse tipo de combustível não seja vendido, esse diesel, ele não seja vendido nas regiões metropolitanas, tá? Eles seriam vendidos só para regiões rurais. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza disso, mas era assim, partindo do pressuposto que as regiões metropolitanas elas seriam menos resilientes a essa concentração de contaminantes nas cidades e no meio ambiente, nas áreas rurais, dado a pouco transporte e tudo mais, ele poderia ser usado por conta do ambiente rural ser mais resiliente. Agora, se de fato for assim, é meio contraditório porque a gente acabou de falar aqui, né, sobre a questão do dinamismo, né, da atmosfera. Então, não dá para se separar numa cuba e essa atmosfera aqui vai ser poluída só até certo ponto, porque ali já é região rural. Tá? O dinamismo não permite eu estabelecer limite. Mas não se eu não me engano, o nome é o S500, tá? E ele tem a coloração vermelha. Inclusive, eles são usados, são colocados no corante para não não venderem um dizendo que é o outro, entendeu? Então tem uma coloração, se não me engano, vermelha nesse S500, que tem uma concentração maior de enxofre. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos lá. O smog fotoquímico em Londres. O que nós temos? Pessoal, como eu falei para vocês, em Londres, a gente tinha uma atmosfera muito rica em enxofre, né, em óxido de enxofre. Muito proveniente por causa daquelas queimas, né? Era usado muito carvão, começando também a utilização de combustíveis fósseis. Não tinha esses sistemas de filtração, de, de filtros em carburadores, catalisadores. Então tu tinha disponibilidade dos óxidos de enxofre no ar, seja pelo uso de carvão nas indústrias, mas também tinha partículas de metais pesados e de ferrugem, tá? Tá? E esse material na atmosfera da cidade, aí a gente está falando de Londres, tá? Ele tinha uma série de gotículas, formação de gotículas com ácido sulfúrico em função da riqueza em enxofre que se tinha, tá? Então, o que aconteceu? Em um ambiente que a gente tinha enxofre, água, tá? E oxigênio, a gente conseguiu formado uma neblina ácida. Então, isso contava um dos primeiros registros de smog em Londres. Mas ele é um smog que a gente pode chamar de primário, porque toda essa situação aconteceu em um ambiente sem penetração de luz. A cidade, como ela estava em um ambiente muito nebuloso, de fato, né, por muita neblina, em que teve a formação dessa neblina ácida pela composição do enxofre, água e oxigênio, gerando a formação de ácido sulfúrico. E essa neblina, junto com a fuligem típica da cidade, a gente teve a formação desse smog em Londres. Essas aí são algumas figuras, né, do tempo em que dizia-se que alguns relatos, né, falam que a visibilidade na cidade, quando isso aconteceu, era de 2 metros à frente. Então não se conseguia ver nada. Essa foto parece noite, mas não, essa foto foi de dia. Então era um ambiente favorável que estava com tempo frio, tá? Alto nível de concentrações de óxido de enxofre em função da queima de carvão, tá? Favorecendo
com esse clima e a neblina, a gente ouve a formação dessa neblina ácida, tá? Que diminuiu a visibilidade, causou uma série de problemas respiratórios à população no período, né? E também, como essa neblina era ácida, alguns danos ao patrimônio. Beleza? Mas isso aí é um smog. Esse smog, essa palavra, como bem colocado aqui nesse slide, ele está falando o que é o smoke. Smoke, fumaça, e fog, névoa. Então juntou, essa palavra não existe, ela é um neologismo, né? Especificamente para isso, ficou smog. Tá? Uma mistura de fumaça e névoa. Tá? Agora, isso que aconteceu, a gente pode chamar de um smog primário, né? Porque tem aí os poluentes diretamente causando esse efeito, tá? Agora a gente tem aqui, começar a falar sobre o que é o smog fotoquímico. O que é a diferença? Aí a gente já tem um processo químico envolvido, e esse processo químico, ele se dá por irradiação de luz. Certinho? Ó, essa aí já é uma diferença. Lembra que pela foto que eu mostrei para ainda há pouco para vocês, aqui não tem penetração de luz nenhuma, né? Então o processo não aconteceu pela penetração de luz, tá? Então ele não chega a ser um processo fotoquímico. Tá? Ele aconteceu um smog primário pela concentração de vários poluentes secundários, poluentes primários, que geraram ácido sulfúrico, ou seja, esse ácido sulfúrico foi formado em função dessa umidade. Aí formou essa neblina ácida, tá? Inclusive inibindo a penetração de luz na cidade. Agora, no fotoquímico, a gente tem o quê? O que a gente tem? Esse fenômeno, basicamente, ele se dá pela formação de uma névoa castanha ou laranja ou rosa, né? É tanto que acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, né, aconteceu, não lembro qual foi a razão, que São Luís estava com o céu cor de rosa, né? Ficou rosa, todo mundo colocou no Facebook, no Instagram, no Tempo e tudo mais. Colocou. E apareceu logo algumas pessoas dizendo que aquilo era smog fotoquímico, né? Porque o aspecto é parecido, né? A gente fica com aquela coloração castanha ou uma coloração rosada, tá? No céu, em função da riqueza de gases, tá? De poluentes e de gases, tá? Como você vê a luz e vão emitir naquela coloração. Mas só que aqui em São Luís não existe condições para que aconteça um smog fotoquímico. Eu não lembro qual foi a razão daquela coloração rosa, mas eu lembro que muita gente veio num bando de cientista de situação colocar que aquele smog fotoquímico, a cidade estava muito poluída, tal. São Luís não é a cidade mais ambientalmente adequada, mas não tem esses níveis de poluição e nem condições favoráveis para que aconteça um smog fotoquímico aqui na cidade, tá? Essa questão nós sermos uma ilha e ter um regime de ventos bem constante, limita essas possibilidades aqui em São Luís, tá? Mas vocês vão ver o que eu estou falando sobre a questão de condições. Enfim, então o que a gente tem? A gente tem essa formação de névoa castanha, tá, entre os poluentes, né, em área urbana, devido à ação da luz. Por que a ação da luz? Porque essa luz ela tem que ser importante na ação sobre poluentes primários. Beleza? Vamos lá. Aqui embaixo nós temos a reação que gera a coisa. Tem esse compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio. Pessoal, podia ser óxido de enxofre, podia ser qualquer poluente desse, tá? Eu tenho carbono orgânicos voláteis, mais um ambiente poluído com enxofre, com nitrogênio e oxigênio e luz. Luz. Eu tenho que ter luz solar, porque ó o nome, smog fotoquímico. Eu tenho um smog gerado por por um processo químico gerado por irradiação de luz. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho os poluentes primários aqui, né? Carbono orgânicos, compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio, oxigênio, enfim. E sobre a ação da luz, eu vou gerar poluentes secundários, que podem ser uma mistura de ozônio, esse ácido nítrico e compostos orgânicos, aldeídos, entre outros. Desculpa mais uma vez. O que acontece? Aí eu tenho poluentes primários com radiação, sob radiação de luz e condições favoráveis, sem ventilação, com questões geográficas favoráveis também, tá? Por exemplo, o primeiro registro desse foi em Los Angeles, né? Então tem uma estrutura montanhosa que não permitia, né,
a dispersão dessas nuvens. Então, nessas condições e com temperatura adequada, eu vou gerar uma mistura de ozônio, ácido nítrico ou ácido sulfúrico, dependendo de qual seja o poluente primário que eu tenho, e compostos orgânicos. Como exemplo, a gente tem os pães, né, que a gente vai falar sobre eles, né, PAN, vamos falar aí, e aldeídos, que vão gerar, que são poluentes secundários que vão gerar irritação, problemas respiratórios. Alguns desses componentes são até associados à questão mutagênica e mutagênica, certo? Então, associada à geração de câncer. Enfim, alguma dúvida até aí? Então, e o smog fotoquímico tem essa diferença básica. São reações, eu tenho a luz reagindo sobre poluentes primários para a formação de poluentes secundários. E olha o primeiro poluente que tem aí falando, do ozônio. Então, por isso que alguns chamam esse smog fotoquímico de uma camada de ozônio no lugar errado. Por quê? Porque essa camada de ozônio ela é formada no nível mais baixo da atmosfera, na troposfera, enquanto o local do ozônio fazer o papel dele, que é proteger a superfície da Terra de radiações de ultravioleta mais intensa, é na estratosfera. Pessoal, entenderam isso aí? Tá tranquilo? Sim. Sim, sim. Certo? Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, um exemplo aí desse smog fotoquímico que aconteceu na cidade de Los Angeles, né? A gente tem aqui, ó, do lado A, 8 horas e aqui do lado B, entre 10 e 12 horas. O processo do smog fotoquímico aconteceu aqui, nesse período aí de 10 às 12 horas, que era o período de maior irradiação solar, tá? Aí formou essa neblina zona aí de coloração castanha. Mas assim, ela também pode ser uma coloração meio rosa, tá? Pessoal, a gente está falando de smog fotoquímico e tudo mais, mas se vocês pesquisarem, tiver curiosidade no Google, isso não é coisa, não é coisa de outro mundo, não. Não é mérito de Los Angeles, não é mérito de Londres do século XIII. Não, não, negativo, tá, pessoal? Esse aí, essas coisas acontecem em muitas cidades na atualidade. Acontecem em São Paulo, uma hora ou outra. Acontece no México, na cidade do México. Acontece na própria Los Angeles. Então, temos em Atenas, tá? Então, isso é uma realidade, isso acontece. Só que são coisas pontuais, por exemplo. Aí a gente tem um exemplo de 2 horas. Esse processo também, quando acontece esse smog fotoquímico, ele não é perene, né? Tem um período, é 1 hora, meia hora, tá? Mas acontece, e é muito em função dos níveis de poluição muito elevados. Tu tem todas as condições favoráveis e o nível de poluição elevado na atmosfera, a gente tem esse efeito sim, que é do efeito do smog fotoquímico. Tá? O que nós temos aqui, ó? No smog, a gente vai ter os compostos orgânicos voláteis, lembrando da equação, né? Da equação lá que nós temos que esses compostos orgânicos voláteis entram como poluentes primários, tá? Então, eles vão alta pressão de vapor, eles têm consequências, se evaporam facilmente a temperatura ambiente. Outra característica, são encontrados em gasolina, tinta, vernizes e produtos de limpeza doméstica, tá? Esses cheiros característicos a gente sente quando usa esses produtos. É emitido durante a combustão de combustíveis, coisas que a gente já sabe, seja na queima de gasolina, madeira, carvão, gás natural, etc. Tá? E a principal fonte, né, é os automóveis. E esses compostos orgânicos voláteis são muito reativos no ar urbano, porque é onde nós temos muito, né, são hidrocarbonetos, que eles vão possuir ligações duplas. Então a gente tem muito isso nos ambientes urbanos, né? E eles podem sim se adicionar e reagirem com radicais livres. Aí a gente está dando um exemplo aí de concentração desses compostos orgânicos voláteis, né, em Taiwan. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de quais são eles. Né? A gente tem aí o tolueno, o MPUP chileno, o ortochileno, benzeno, etilbenzeno, trimetilbenzeno, enfim, hexano, heptano, esses são alguns compostos orgânicos voláteis. Essa concentração atmosférica foi mais no sentido de vocês verem alguns desses elementos desses compostos orgânicos voláteis presentes, né, na atmosfera
na atmosfera das cidades. Aqui nós temos alguns fatores, né, que geram smog fotoquímico. Naturalmente, que vai gerar o smog fotoquímico são situações em que eu tenho uma intensificação da poluição, tá? Uma intensificação da poluição naquela região. Aí o que gera a grande poluição? O tráfego, um grande tráfego intenso de veículos, né? Eu tenho a liberação de oxigênio, dióxido nitroso, carbono orgânicos voláteis, compostos orgânicos voláteis e outros hidrocarbonetos. Eu tenho que colabora, lembra que eu preciso ter de energia eletromagnética, então vou ter aí temperaturas moderadamente elevadas, eu preciso que tenha essa energia para que aconteça o smog fotoquímico, lembrando, smog fotoquímico, então eu preciso de energia luminosa, tá? Para que essas reações aconteçam. Luminosidade solar abundante, mais uma vez associada à energia. Pouco movimento reativo do ar, realmente. Lembra que eu falei para vocês do exemplo que quando o pessoal estava falando que em São Luís, que aquilo era smog, ó. Aqui isso que eu estava falando, a gente não tem condições, seja o pouco movimento relativo do ar, não. Nós temos aqui um ambiente muito ventilado na cidade de São Luís em geral, tá? E outra questão aí bem importante, que é a questão geográfica. É necessário que eu tenha essa questão geográfica, eu tenha montanhas que retenham, eu não consigo retenha esses poluentes, essa nuvem de poluentes, em uma região específica, tá? Então, o São Luís, logo quando eu vi aquilo lá, eu já me imaginei que não era, dado que a gente não tem esse grau de poluição tão elevado aqui na cidade, e essas questões geográficas, nós não temos montanhas, somos bem planos, e a ventilação favorece, tá? Que é uma coisa que São Luís tem positivo, se for perceber, talvez em outras cidades com litoral não seja tanto, porque o que acontece em muitos litorais, em muitas cidades com litoral, a gente tem uma construção de paredões, né, de vários edifícios, né, na orla, tá? Vários edifícios na orla que impede que as brisas marítimas entrem na periferia da cidade. Na periferia não, né? No centro da cidade, tá? A gente não tem aqui em São Luís tem legislações que não permite a construção, por exemplo, de grandes prédios na orla. É exatamente para isso, para facilitar a circulação dessa ventilação na cidade como um todo. E em outras cidades, como Rio de Janeiro, Recife, em que tem esses prédios gigantescos, hotéis gigantescos, que dificultam o transporte dessas brisas marítimas para o centro da cidade, para a parte central da cidade. Tá bom? Aí nós temos alguns exemplos, né, de cidades que sofrem de problema com smog, tá? A gente tem Los Angeles, né, Denver, nos Estados Unidos, México, Tóquio. Aí, pessoal, não é Atenas, não, é Atenas, tá? São Paulo e Roma, tá? Faça uma pesquisa, dá uma olhadinha, que isso acontece, geralmente em um momento específico. Eu acho que esse período do ano, aqui no Brasil, as cidades que acontecem mais nesse período do ano, realmente, setembro, outubro, tá bom? Alguma dúvida até aí? Ainda sobre a questão do smog fotoquímico, tá? Do smog fotoquímico em Los Angeles, que é o que a gente tem, né? A gente tem as reações aí, formação com compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio sobre a luz. É basicamente isso aqui, ó. O que gera? Eu tenho reação com compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio sobre luz solar, tá? Que verão formando ozônio, o principal componente do smog fotoquímico. Lembrando, ó, aquela fonte de ozônio é lugar errado. É o principal componente do smog fotoquímico é o ozônio, tá? Que é gerado pela irradiação da luz em compostos orgânicos voláteis e óxido de nitrogênio. Tá? Outros oxidantes fotoquímicos, inclusive nitratos de peroxiacetilas, os PANs. Esses PANs são associados a uma série de problemas mutagênicos, tá? Além de causar problemas respiratórios, irritação nos olhos, entre outros. Tá bom? Tá aqui, ó. Irritação nos olhos, dor de cabeça, problemas pulmonares, enfim. Então, esse é aí vocês têm um resumo do que como é que o smog fotoquímico é formado, em especial esse smog de Los Angeles, no caso de Los Angeles, e os efeitos de alguns desses poluentes gerados.
tá? Aí nós temos algumas reações, né, tá? Os reagentes, como é que se dá reação para formar a queima inadequada, que eu tenho informação de... Aí eu tenho a reatividade dos compostos na atmosfera, e vou ter esses gases que não reagem diretamente com o oxigênio molecular, tá? Aí na troposfera, eu vou ter o radical hidroxila, como eu falei para vocês, produzido quando o átomo de oxigênio, no estado excitado, reage com vapor d'água. Aqui está mostrando, pessoal, as reações com o radical hidroxila que fazem parte da cadeia de reações para a formação daqueles poluentes secundários que vão, de fato, gerar o smog fotoquímico. Aí tem as reações. Pessoal, essas aí são basicamente as mesmas reações que eu mostrei atrás, quando eu falei de radicais livres e reatividade. A diferença é que as moléculas estão apresentadas de forma estrutural. Aí, ó, a mesma, são as mesmas reações. Tá? Formação Lembra aquele slide que eu mostrei para vocês, mostrando o ciclo autocatalítico? Eu tenho aí o hidróxido de dióxido de nitrogênio reagindo com a luz, gerando que vai gerar o O3, o ozônio, que depois vai reagir, formar e assim sucessivamente. Não vou repetir, não. Tá? Aí aqui uns exemplos envolvendo o aldeído, tá? Aquilo que a gente falou sobre reação e formar outras moléculas orgânicas. Não vou entrar em detalhes. Aqui a gente tem alguma reação de desativação desse radical. O que acontece? Ele vai reagir contra o radical e pode vir, inclusive, a gerar o ácido nítrico. Nessas condições, eu vou favorecer, inclusive, a geração de chuva ácida. Aí, nesse processo, eu também posso ter, dependendo de quão rico esse ambiente esteja de poluentes orgânicos, eu posso também gerar, mais uma vez, aqueles pães lá. Esse pães, falando pães, assim, parece pães de padaria, né? Esse nitrado de peroxiacetila, que tem esses efeitos, né? Provoca irritação nos olhos e alguns problemas respiratórios. E também são associados a questões mutagênicas, tá? Então, aí nós temos alguns dos poluentes secundários gerados no smog fotoquímico. Aqui, pessoal, a gente tem uma tabela que a gente compara, tá? Esses dois, o smog, né, o smog primário, digamos assim, em Londres e o smog fotoquímico em Los Angeles. Olha umas comparações que a gente tem. Ó. Em Londres, o processo aconteceu em temperaturas baixas, né? Então a gente não teve uma ação fotoquímica. Já em Los Angeles, as temperaturas foram de 24 a 32 graus Celsius. A umidade em Londres era altíssima, né? A questão das neblinas, por isso se formou aquelas neblinas ácidas. Enquanto a umidade aqui era menor que 70 em Los Angeles, uma umidade relativamente normal. Aqui, a inversão, teve uma inversão de temperatura, que a gente chama de inversão térmica, até 1000 metros de altura. Então, tu teve uma inversão de que era para estar frio, está quente. Tá? Aqui, a gente teve pouco penetração de luz, né? Dado a neblina, já em Londres. A gente tem o vento em Los Angeles, a gente tinha uma ventilação relativamente baixa também, em Londres praticamente nenhuma. Visibilidade, enfim, pessoal, a gente tem aqui uma coisa que é importante falar, é que a principais contaminantes, olha os contaminantes em Londres, né? A gente tem aí ozônio, óxido de nitrogênio, entre outros, compostos, matéria orgânica, muitos poluentes provenientes de automóveis, da indústria, enquanto os poluentes em Londres eram muito da fonte energética do período, né? Desculpa, eram muito material particulado, enxofre, então tem essa diferença, tá? E no de Londres, o principal efeito à saúde foi a geração e irritação causada pelos os pães, tá? Por outro lado, em Londres a gente teve muita irritação branquial, questão asmática em função desse material particulado, certo? Pessoal, essa tabela é interessante para vocês compararem, verem como esses processos são relativamente diferentes. Pessoal, por hoje eu vou parar por aqui. Tá? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Pessoal, então vamos assim. Se vocês não têm dúvida, coloquem aí no chat a presença de vocês. Registrem a presença de vocês aqui. Quito. Isso mesmo. Agora que eu vi. Podem ir assistindo. Só coloca aí presente, 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 presente. Para registrar a presença de vocês.
Vou dar mais uns 4 minutinhos aí pro pessoal botar presença, tá? Quem botou presença e não tem dúvida, já pode se retirar da sala se quiser, tá bom? Ah, pessoal, também, depois das presenças, eu vou desligar aqui também a gravação. Eu só quero registrar as presenças para coisar as gravações. Vão registrando a frequência, pessoal. Isso aí eu vou começar a colocar. Só esse pessoal que está acordado aí, né? Vou ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. Vamos registrando a frequência aí. Eu vou deixar registrar até 6 horas. Passando 6 horas, eu vou cancelar aqui a fechar a gravação. São só esses mesmo? Então pronto. Pessoal, mais uma vez um abraço. Até a próxima, tá? Próxima aula.